Hoje nós vamos falar sobre o Florence e como esse jogo ele é muito mais do que você pode imaginar. Uma história que, além de retratar sobre o amor, é uma história que retrata sobre a nossa própria vida. A história da nossa protagonista Florence, basicamente contando a história de vida dela, onde acontece as suas rotinas, onde ela acorda, ela sai, ela trabalha, ela relaxa, seus afazeres e dorme e assim segue sua vida. Não é uma história muito envolvente, por exemplo, a história de outros personagens, já conhece a nossa cultura pop, nosso entretenimento contemporâneo, que eu achei isso bastante interessante, porque mesmo que você não tenha um estilo de vida parecido com a nossa personagem, você vai sentir uma empatia. Que acredito que uma das ideias dos desenvolvedores era isso, era de fazer um personagem humanizado, seja muito envolvente, seja simples, até porque é um ser humano. Eu acredito que não dá para criar uma história muito envolvente falando sobre uma história de vida do personagem. Envolvente no sentido de uma história com grandes conquistas e feitos pessoais, enfim. Mas criar uma ligação entre a pessoa que assiste, que vê o jogo, ou também a pessoa que joga e que tem interação com o jogo. Mas basicamente Florence conta a história de uma garota que é chinesa, que foi naturalizada na América e de lá vai vivendo sua vida de trabalho, onde acontecem suas rotinas que são mostradas em capítulos. Então é um capítulo que fala sobre o modo de trabalho dela, depois outro sobre os seus afazeres, o seu tempo livre, seus romances, relacionamentos. Assim o jogo vai contando a sua história. São essas coisas que acabam mudando a perspectiva da nossa personagem garotinha Florence. A música do jogo, é tão boa que eu acho que acredito que tenha mais de 20 músicas do jogo. Talvez você pode dizer, mas existem outros jogos que tem bastante música. Mas ainda assim, eu ainda acho muito para um jogo como esse. Mas acho bastante interessante que cada capítulo tem uma música diferente. Algumas até repetem, mas enfim, a grosso modo acaba sendo diferente para cada capítulo. E ela é bastante envolvente, mostrando o que ela realmente quer passar. Por exemplo, o capítulo 1, que é a vida adulta, a música é mais, por exemplo, um barulho de tique e de taque. Para mim, me associa ao relógio. Também normalmente associa às primeiras jogadinhas que a gente tem. Então, eu associei a isso. Também a questão do trabalho, do tique e do taque. Ou também, por exemplo, no capítulo 3, música. Que depois uma música baixa e depois vai aumentando a música conforme ela vai escutando. São essas pequenas coisinhas assim que acaba deixando o jogo mais interessante e mais divertido de se jogar. Eu recomendo demais vocês escutarem a música, porque olha só, o design. O design do jogo é disso por si só, porque pra mim, pelo menos pra mim, não parece nem um jogo. Parece que eu tô lendo uma história em quadrinho de alguma outra coisa, porque isso pra mim é tudo, menos um jogo. Porque olha só, olha a paleta de cores, olha o design também, mas também as cores como elas ficam nesse contraste, olha, esse branco de profundidade, esse cinza.
quadradinho, que dá uma ideia de uma história em quadrinho. Quando ela fica triste, fica nesse preto no branco. E quando ela fica mais solidária, já fica mais feliz. Quando ela encontra esse músico, ela já muda totalmente a paleta de cor, já fica com uma cor mais clara, fica nesse contraste de saturação bem elevada, enquanto no preto e no branco já é um contraste mais negativo, menos saturado de cor. Ela não tem tanto brilho. O que eu tô querendo dizer é que tudo gira, velho, tudo gira. Tudo vai dar o contraste aqui, tudo que eu vou dizer agora. A música, o design, o jogo, a mecânica, tudo se entrelaça.